noite a todos. Que as bênçãos de Jesus se façam em nossos corações, agradecendo a Deus por esses momentos de estudos e reflexões, pedindo ao Pai pelos que sofrem as dores do corpo ou da alma, nos lembrando que nunca estamos esquecidos ou abandonados, jamais estamos sozinhos, que o Pai vela por cada um de nós. Lembremos-nos disso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Domingo 3 de outubro completou-se 217 anos do nascimento de Allan Kardec em nosso orbe. Espírito missionário da equipe de encarnados. Para o surgimento da terceira revelação da lei de Deus, que é o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no item 5 encontramos o Espiritismo. No capítulo Não Vim Destruir a Lei. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra, e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se de qualquer maneira de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele, o Espiritismo, nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. No Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, no item 17 da introdução ao estudo da doutrina espírita, preenchendo os vazios no espaço,
Kardec diz: a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento, mesmo porque só nestas condições pode ser observado um número infinito de fatos e suas nuances, que escapam ao observador superficial e que permitem firmar-se uma opinião. Se esse livro não tivesse por fim mais do que mostrar o lado sério da questão, provocando estudos a respeito, isso já seria bastante e nos felicitaríamos por termos sido escolhidos para realizar uma obra sobre a qual não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, pois os princípios aqui expostos não são de nossa criação. O mérito é, portanto, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes, nesses estudos, um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, e indicando-lhes o caminho a seguir para a sua consecução. No livro Pedagogia Espírita, o professor Herculano Pires fala sobre o Livro dos Espíritos e a educação. Nós vamos ver alguns trechos. O Livro dos Espíritos é um verdadeiro manual de educação no mais amplo e elevado sentido do termo. O seu objetivo explícito é ensinar e educar. Leva o estudante ao campo pedagógico da formação moral e espiritual. Ao terminar sua leitura, o estudante atento e perspicaz adquiriu novos conhecimentos, mas conquistou principalmente uma nova concepção de homem, da vida e do universo. E mais do que isso, realizou o desígnio da sua própria existência, que é a sintonia do seu ser com o Ser Supremo, Deus. Entre os caminhos para Deus, o da razão é o mais seguro. Kardec fez perguntas que provocaram as respostas dos espíritos. Ele foi o artesão paciente, lúcido, esclarecido e capaz. E a preocupação de Kardec com as palavras, por exemplo, revela o cuidado do professor terreno que tem de aplicar os termos com exatidão para se fazer compreender. Kardec realizou o sonho de Pestalozzi, seu educador. Deu ao mundo uma forma viva de ensino que ao mesmo tempo informa e forma, instrui e moraliza. E Kardec, como discípulo de Pestalozzi, descreveu: toma a criança ao sair das mãos da natureza para acompanhá-la em seu desenvolvimento. Considera como se desenvolvem as suas ideias, estuda as suas necessidades e as suas faculdades. Depois de numerosas observações, estabelece um método que consiste essencialmente em aproveitar as faculdades que a criança recebeu da natureza, a fim de proporcionar-lhe um raciocínio sadio e acostumá-la a pôr em ordem as suas ideias. O professor procura desenvolver na criança o espírito de observação e a memória, porque a criança nasce observadora e seu espírito de curiosidade e de análise precisa apenas de uma ajuda mínima. Basta ao professor ser ao mesmo tempo amável e severo. E Kardec resume os 6 princípios fundamentais do sistema pestalozziano que empregava em suas obras didáticas e empregaria mais tarde no ensino espírita. Primeiro, cultivar o espírito natural de observação do educando,
chamando-lhe a atenção para os objetos que o rodeiam. Cultivar-lhe a inteligência, seguindo a marcha que possibilite ao aluno descobrir as regras por si próprio. 3. Partir sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. 4. Evitar toda atitude mecânica, fazendo o aluno compreender o alvo e a razão de tudo o que faz. 5. Fazê-lo apalpar com os dedos e com a vista todas as realidades. 6. Confiar à memória somente aquilo que já foi captado pela inteligência. E Henri Solse, amigo, companheiro e primeiro biógrafo de Kardec, se referindo à escola de Yverdon, diz: foi nessa escola que se desenvolveu as ideias que o deviam torná-lo um observador atento e meticuloso, um pensador prudente e profundo. E Herculano diz: em todas as obras de Kardec podemos ver a observação e o ensino. A observação implica a experimentação. Uma vez observados os fatos de maneira rigorosa e submetidos à comprovação da experiência, esses fatos passavam do conhecido, realidade palpável e verificável, para o campo do desconhecido, a explicação do mistério, revelação das leis e sua natureza, constituindo os elementos de uma filosofia desprovida do espírito de sistema, sem nenhuma intenção preconcebida, sem forçar as conclusões para não distorcer a verdade procurada. Kardec submetia suas observações à rigorosa análise. Guarda-se do preconceito e da precipitação. Usava ponderação, frieza racional, lucidez mental, que o livrava de qualquer arrebatamento místico. Richer, na crítica feita a Kardec, diz: a vocação do mestre para a observação rigorosa e a experimentação científica. A sua aceitação, diz Herculano, da hipótese de participação de espíritos nos fenômenos chega lentamente. Então, a aceitação da hipótese de participação de espírito nos fenômenos chega lentamente, numa batalha consciente da razão com a intuição. E a sua convicção espírita se forma na comprovação metódica da presença de inteligências invisíveis agindo sobre a matéria. E só depois de convicto, solidamente firmado em milhares de provas indestrutíveis, resolve servir-se da sua didática naturalista para ensinar ao mundo assombrado e indignado os princípios da nova ciência. Nada o deterá, nem os anátemas do clero, nem as críticas dos cientistas, nem as diatribes da imprensa, nem o riso da ignorância ilustrada. O professor ensina e o mundo aprende. Uma nova ciência surgiu, uma nova era está nascendo. A educação integral de Jesus ressuscitou e a sua didática naturalista afugenta as últimas sombras do mistério e do sobrenatural. E a educação cristã se restabelece na escola da terra, livre dos prejuízos do espírito de sistema, no corpo espiritual, o corpo bioplástico da educação espírita. Sabemos que o livro dos Espíritos é constituído de perguntas e respostas, e ali notas de Allan Kardec completando com mensagens de espíritos e suas observações. E a primeira característica, então, do livro dos Espíritos, diz Herculano, é a sua forma didática. Kardec era pedagogo habituado à disciplina pestalozziana,
consegue o puro reflexo dos pensamentos dos Espíritos do Senhor. É uma didática transcendente. E a educação espírita brota desse livro como água da fonte, espontânea e necessária. Na introdução, temos uma abertura para a compreensão de todo o seu conteúdo e até mesmo da posição do Espiritismo no vasto panorama da cultura terrestre, abrangendo as áreas conflitivas do conhecimento e estabelecendo entre elas as ligações indispensáveis, levando à compreensão global do homem. E Herculano ainda diz que o Espiritismo contribui para modificar a educação vigente. Ele prova sua eficácia pela maneira mais racional, porque são educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Esse testemunho de Kardec é dos mais significativos por mostrar como toda forma nova de educação é inerente a uma nova concepção do mundo. Sendo a educação um meio de transmissão da cultura, toda alteração fundamental no conhecimento, no saber, terá forçosamente de repercutir na educação. E a educação espírita, diz, forma o homem consciente do futuro que já começa a aparecer na Terra, senhor de si, responsável direto e único pelos seus atos, mas ao mesmo tempo reverente a Deus, no qual reconhece a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E ainda Herculano diz sobre o nascimento da educação espírita, que ainda não se completou. Começando com Kardec há mais de um século, ainda está se processando em nossos dias. Por isso mesmo, somos todos convocados a participar desse acontecimento espiritual, contribuindo cada qual da maneira que puder, para que ele se complete o quanto antes. A escola espírita é a única realmente capaz de preparar as novas gerações para a nova era que está surgindo. E Herculano continua: felizes as novas gerações brasileiras que dentro em breve poderão formar-se inteiramente nas escolas espíritas, recebendo a educação integral que só elas podem dar, porque é a educação do corpo e da alma. Agradecer a Jesus que permitiu a implantação da educação espírita no Brasil. E Kardec, no livro Obras Póstumas, diz: Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de sentimento e dedicação. Não vos assustem os obstáculos, porque não os há que contrariem os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos pedistes e de que deveis tornar-vos dignos pela coragem, perseverança e dedicação. Que possamos então, com alegria e gratidão, participar, contribuir, possibilitar a educação que forma o homem de bem para um mundo melhor, fazendo a nossa parte. Que sejamos fortes e corajosos, confiando sempre no plano maior. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao encontro desta noite, nós vamos buscar no livro Entre a Terra e o Céu, em que André Luiz nos relata várias experiências muito interessantes que acontecem junto ao ministro Clarencio. Eles estão em trabalhos, aqui na crosta terrestre, e André Luiz tem a oportunidade de, junto do ministro Clarencio, participar dessas experiências. Ele nos traz esses relatos para o nosso aprendizado.
E uma das situações que eles vivem é uma visita que eles fazem a uma casa, como eles chamam, um lar cristão, que era a casa da Dona Antonina. Então, André Luiz nos traz: aqui reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhe confiou. Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há 4 anos para comprometer-se em delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos do lar com acendrado amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sabido resgatar com valor tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do pretérito próximo. Perdeu há meses o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado depois da prece atacado de fulminante pneumonia, e com ele se encontrará depois da prece que proferirá com os pequeninos. Então, o que está sendo dito aqui? É justamente o dia do Evangelho do Lar nesta família da Dona Antonina. E ela fazia ali, na verdade, eu nem sei se era um evangelho semanal, como costuma se fazer, ou se ela, como tantas outras pessoas, tem o hábito de fazer quase que diariamente esse encontro com a família, da leitura ali à noite, todos reunidos, o que traz muita segurança ao equilíbrio de todos, né? Mas o fato é que nesta noite, após essa prece que fariam juntos, a Dona Antonina, na verdade, porque ela era ainda uma jovem mãe, né? A Antonina seria levada ao encontro do filhinho Marcos, desencarnado há alguns meses. Então, uma das tarefas de Clarencio, né, era levar a Antonina e uma outra mãe ao encontro dos filhinhos que já haviam partido para o plano espiritual. Então, nós vamos ver aqui, né, a Antonina se reunindo com os 3 filhos que ficaram, e ela estava especialmente emocionada, provavelmente até porque dentro do seu coração pressentia o que estava por acontecer durante o seu sono, né? E ela pede para um dos filhinhos abrir a página e cai a página do perdão, o capítulo 18 das anotações do apóstolo Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E ela discorre sobre o tema de uma forma muito interessante para que os filhos alcançassem a profundidade daquela lição, o entendimento daquela lição quanto à necessidade do perdão. Então, bem-vinda estas questões que são trazidas pelo Evangelho, porque trazem para a família a oportunidade de dialogar, de conversarem sobre esses temas tão importantes, auxiliando a todos que pratiquem, que exercitem e que tenham a vontade de perdoar, porque muitas vezes não temos vontade, né? E num determinado momento, o jovenzinho, o mais mocinho, agora eu não sei quantos anos ele teria, talvez nem seja dito, não importa, né? Mas pela questão que ele faz, ele pergunta: mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas? Ainda assim. E observando-o inquieta, Dona Antonina acentuou:
Por que tratas desse assunto com tamanha preocupação? Refiro-me ao papai, disse o menino algo triste. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? Oh, meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas neste problema. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco. Mas se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo é credor de teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Recordando talvez que a família se achava num curso de formação cristã, a dona da casa acrescentou: um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações por ele ouvidas do céu foi aquela em que a eterna bondade nos recomenda: honrarás teu pai e tua mãe. A lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem. A reduzida assembleia recolhia as explicações de olhos felizes e iluminados. Haroldo mostrou-se conformado, todavia ainda ponderou. Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez que Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Dona Antonina enxugou apressadas lágrimas que lhe caíram espontâneas até a evocação do filhinho. Ante a evocação do filhinho, e continuou: seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu ao encontro de Jesus, porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Vejam que coisa maravilhosa! Quantas lições essa mãe nos dá na compreensão de uma situação evidentemente dolorida, dolorosa, porque percebemos claramente o afeto que ela tinha pelo ex-marido, né? No entanto, de modo algum, ela transfere para os seus filhos um amargor que ela não tem, porque ela tem a compreensão, né? Mas tem a sabedoria suficiente para que, mesmo guardando, porventura, alguma mágoa, não envenenar o coração dos pequeninos. Então, são questões muito, muito importantes desses comportamentos que nos são trazidos através dessa doutrina, né, em que nós podemos avaliar, né, podemos refletir e nos posicionarmos melhor diante das situações que nos acontecem, diante das situações que vivemos, em que muitas vezes estamos longe de ter essa compreensão e acabamos levando para os nossos sentimentos de incompreensão, de mágoas profundas, de difícil reajuste. Ela pressentia, né, que durante o sono algo muito importante aconteceria.
E eles ficaram aguardando, né? André Luiz diz que ficaram ali aguardando, e ela surge em espírito, né? Com o seu perispírito, que é o corpo espiritual. Ele relata que ela se mostra muito mais delicada e mais bela, né, do que ali no corpo de carne. E há todo um trabalho que é feito do avô, né, que estava ali presente e que tinha participado ali do Evangelho, já ouvindo as lições do perdão, porque haverá todo um trabalho nesse sentido. Mas o que nós vamos pegar é aqui agora. Deixando-o a sós na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs, no circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Então eles saem com a Antonina e com a outra mãe, né? Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Porque o corpo estava lá descansando na cama, né? E elas saíram livres, a outra veio encontrar, né? Clarencio vai buscar a outra ali, volta para ali, para a casa da Antonina e partem juntos. Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora em colorido e cantante de lúculo. Atingindo formosa paisagem, banhada de suave luz em que um parque imponente e acolhedor se distendia, fixei o semblante de nossas companheiras que se mostravam estáticas e felizes. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se fora uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu maravilhada: por que não transformar essa excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo à maneira de insuportável cruz de carne quando conseguimos sentir a terra de longe. É verdade, concordou a outra irmã que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer olvidando os pesares e os dissabores do mundo? Compreendemos, ajuntou o ministro generoso, compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la. Achamo-nos ainda distantes da redenção total, e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. Na medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar a longos sorvos. E ele continua descrevendo aquele ambiente. E a Antonina, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade mesclada de alegria, voltou a exclamar: ah, se morrêssemos hoje, se a carne não nos pesasse mais. Ela insiste novamente na ideia. O ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: se hoje abandonassem o veículo da matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema aventura sem a perfeita sublimação pessoal? E fitando Antonina com bondade misturada de compaixão, observou: agora vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem
como quem num palácio dourado em pleno paraíso de amor. Mas, e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados, e naturalmente desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, que a aventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. Então, que grande lição temos aqui! Elas ali encantadas, desejosas de lá ficarem, se possível fosse. No entanto, Clarencio as adverte, aqui no caso foi especialmente ali voltando-se para Antonina, que tinha acabado de dizer, e se morrêssemos hoje, que ela tão somente se visse ali, junto daquela alegria do filhinho que partiu, por estar junto ao filhinho que partiu, logo em seguida se veria torturada pela saudade daqueles que estariam aqui na terra, e ligada aos dramas vividos por eles aqui na terra, e se sentiria algemada, descendo do céu à terra para buscar ajudar aos filhinhos que aqui estariam. É um sublime, é um importante ensinamento para nós. E a saudade dela era muito grande, tanto que quando ela retorna ao corpo, terminada a visita, nós já temos que ir encerrando, então eu vou resumir, terminada a visita junto do filhinho, ela é levada novamente para assumir o corpo que estava lá no seu leito. E Clarencio toma ali as providências para que ela não se recordasse de nenhum detalhe. Ficasse apenas ali alguma intuição, mas sem uma lembrança mais profunda, porque ainda, pela saudade que ela tinha, né? E se essas recordações desse bem-estar, dessa alegria que ela viveu fora do corpo, se ficassem muito presentes no retorno à carne, a saudade ficaria insuportável. A saudade do pequeno, se ela guardasse uma recordação mais profunda, ficaria insuportável. Então, é importante que entendamos isso. Muitos de nós podemos pensar, mas eu não sonho, né? E por que eu não sonho? Porque eu não me lembro, se eu sei que acontecem esses encontros? É tudo para o nosso bem. É tudo para o nosso bem. Imaginemos se tivéssemos a recordação de momentos muito leves, suaves e profundamente amorosos, e termos que retornar para as nossas lutas em fases que nem sempre estão tão fáceis, né? Poderia se tornar mais difícil, poderíamos achar aqui o nosso fardo muito pesado. Então, compreendendo todas essas lições e sabendo que Deus, na sua bondade e sabedoria, tudo faz para que tudo possa transcorrer da melhor forma, objetivando, visando o nosso bem, o nosso progresso. Com muita gratidão no coração, graças te damos, Pai, tenhamos uma noite de paz.